É importante você entender isso, porque essa é a grande sacada, que independente de qual rede social você usa, se você está usando uma que é mais passiva ou outra que é mais ativa, a estratégia muda, mas o que não muda é a sua comunicação. Para pensar, nas duas hipóteses aqui e nas duas alternativas, você está comunicando a resolução de um problema que o cliente tem. Oi, eu sou o Ronald Perrini e olha, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um problema que eu recebi em um dos comentários aqui num vídeo do meu canal, que é: Ronald, eu não consigo encontrar o cliente que quer comprar. E isso daí realmente é um dos maiores problemas das pessoas que trabalham com vendas e que estão sempre visitando o cliente e que tem meta para vender, ou então até que tem pouco cliente mesmo na carteira e quer aumentar o número de clientes. Cara, não consigo encontrar o cliente que quer comprar. Primeiro que eu já acho que essa frase já é meio que ruim. Por quê? Porque se a gente for olhar o processo de compra e venda, nada mais é que um processo de gerar valor. Quando você vende alguma coisa, você está entregando para uma pessoa algo que ela precisa. Algo que ela precisa tanto que ela te recompensa de volta te dando dinheiro. Então, esse é o processo de venda. Normalmente, quando a gente vende alguma coisa, existe uma balança na cabeça do cliente, que é: isso aqui que ele está me oferecendo vale quanto? Ah, eu acho que isso aqui vale isso. Beleza. Quanto de dinheiro eu preciso pagar por isso? Ah, eu preciso pagar aqui? Então, essa percepção, de repente, para o cliente, ele pensa assim: não, tá justo. Então, ele está me entregando algo que vale isso e eu preciso pagar isso. Quando o cliente ele pensa assim: poxa, ele está me entregando algo que vale isso e eu preciso pagar isso, o que acontece? Ele acha que está barato, né? Porque o valor que ele recebe, ele percebe que ele recebe, está muito mais barato do que o valor que ele paga, certo? E por que eu falei isso? Porque a construção da frase "não consigo encontrar o cliente que quer comprar" já é uma construção ruim. Porque no meu modo de pensar e na minha visão, eu acho que os clientes que querem comprar, ela não reflete muito a realidade de 90% do mercado ou do potencial de mercado de cliente. Na verdade, você teria que falar assim, ó: não consigo encontrar o cliente que tem o problema que eu resolvo, sabe? Porque quando o cliente ele tem um problema, aí você tem a oportunidade de vender o seu serviço, de oferecer, fechar um projeto ou vender alguma solução e resolver o problema desse cliente. Então, primeiro, o cliente que quer comprar é um cliente que normalmente ele já está preparado, ele já estudou, ele já comparou, sabe, fornecedor, ele já tem consciência que ele tem um problema, ele já tem consciência que existe uma solução para o problema dele e muitas vezes ele está avaliando qual é a solução que ele vai contratar. E quando você chega já pronto para um cliente que já está pronto para comprar, muitas vezes você tem mais dificuldade porque esse cliente ele já tem um nível de consciência muito alto daquilo que ele quer e ele já avaliou todas as possibilidades e, na verdade, ele só está fazendo cotação tipo de preço e daquilo que você vai oferecer. Essa que é a verdade na prática. Então, o que eu advoco é que quando você estuda sobre vendas e sobre interação com o cliente, você tem a possibilidade de pegar clientes que têm problemas e transformar em um cliente que quer comprar. Essa daí é a maneira mais inteligente de se vender, sabe?
E quando você sabe fazer a pergunta certa, que é, poxa, eu estou precisando encontrar clientes que têm problemas, tudo fica mais fácil. É muito mais fácil você chegar e falar assim, pô, estou precisando encontrar cliente que tem o problema X, ou problema de infraestrutura, ou problema de falta de um sistema adequado, ou de um problema que não tem aplicativo e deseja fazer um aplicativo, sabe, da solução dele, e eu sou desenvolvedor. Então, é muito mais fácil você encontrar pessoas assim, do que pessoas que já estão prontas para comprar, de repente, um aplicativo. E aí, quando você pensa nisso e você faz a pergunta correta, você tem uma oportunidade na mão. E sabe qual é a oportunidade? É o seguinte, a oportunidade é de focar toda a sua energia para achar um cliente que tenha problemas. É muito diferente você pensar assim, poxa, eu quero encontrar um cliente que tem problema e quero encontrar um cliente que esteja pronto para comprar. É muito mais difícil você encontrar um cliente que esteja pronto para comprar, sabe? E cliente com problemas é muito mais fácil de você encontrar, porque você fala sobre problemas. Então, uma maneira para você encontrar esses clientes seria, por exemplo, através da internet. Existe uma maneira que é você fazer marketing usando as redes sociais, fazendo campanhas e você fazendo anúncios direto. Só que os anúncios, eles são em cima dos problemas que as pessoas têm. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou um desenvolvedor e faço aplicativos, certo? Como que seria um bom anúncio? Seria, olha, você que está com dificuldade de tirar o seu aplicativo do papel e que já não sabe quem pode desenvolver e quem pode fazer integração com os sistemas que você tem na empresa. Se você tem essa dificuldade, entre aqui nesse site abaixo ou clique no link aqui abaixo para você receber uma consultoria grátis ou para você conversar com um especialista para ver qual é a melhor maneira de fazer um aplicativo para você. Ou seja, você fala de um problema que o cliente tem e a solução que você oferece é a resolução desse problema. Então, isso daí seria uma campanha direta. Outra coisa, isso daí funciona muito bem, por exemplo, para você fazer campanha no LinkedIn, sabe? Ou então para você fazer campanha no Facebook, no Instagram, que são redes sociais onde a pessoa está lá vivendo a vida dela e de repente ela vê um anúncio, vê uma chamada e ela se interessa por aquilo. Ela se identifica na chamada e se interessa por aquilo, certo? O segundo ponto é que você também pode continuar usando a internet para você fazer anúncios mais diretos. Uma dica muito boa é você usar o Google. Por quê? Porque o comportamento do usuário do Google é diferente do comportamento do usuário do LinkedIn e do Facebook. No Google, as pessoas elas já estão com problemas e elas estão ali fazendo uma pesquisa sobre a solução para o problema dela. Por exemplo, sabe quando... Cara, um exemplo básico. Às vezes a gente tem dificuldade ou dúvida de como mexer em uma certa ferramenta, ou como fazer uma certa configuração, a gente vai lá no Google e coloca, sabe, como fazer isso. E o Google vem me dar a resposta. E para anúncio é a mesma coisa. Então, se o cliente ele está com um problema, por exemplo, servidor lento, consultoria para servidor para resolver problema de lentidão, ou para resolver problema de segurança, ou resolver problema de backup. Quando o cliente ele já está com um problema específico, ele faz essa busca no Google para saber qual é a solução do problema. E aí, se o seu anúncio aparece, o cliente ele pode clicar lá e entrar em contato com você. Então, a rede social e a estratégia que você vai usar vai ser diferente para redes sociais diferentes. Então, redes sociais onde a pessoa está navegando por lazer, como Facebook, como Instagram, YouTube, cara, isso aí você tem que fazer uma estratégia de engajamento. Sabe, falar que se ela tem esse problema, que ela pode entrar em contato. Uma rede social de Google, onde a pessoa já tem um problema e ela está procurando a solução, você pode ser direto. Olha,
Para servidores lentos, entre em contato com esses nossos consultores, tal, resolvemos seu problema em até 5 dias, 3 dias, 2 dias, e por aí vai, tá bom? E aí, cara, e por que é importante você entender isso? Porque essa é a grande sacada, que independente de qual rede social você usa, se você está usando uma que é mais passiva ou outra que é mais ativa, a estratégia muda, mas o que não muda é a sua comunicação. Para pensar. Nas duas hipóteses aqui e nas duas alternativas, você está comunicando a resolução de um problema que o cliente tem. Entendeu? E é assim que você faz para poder chamar a atenção de um cliente ou de um possível cliente que tem aquele problema para fazer ele querer conversar com você. E quando você faz isso, você sim está prospectando e você está encontrando potenciais clientes do produto ou do serviço que você vende. Entendeu? Outra dúvida aqui que foi com relação ao preço. E às vezes a gente acha o seguinte, o cliente ele não quer comprar porque o preço do meu produto está muito caro. Sabe? Ou então, Ronald, eu entendi, eu encontro os clientes que têm problema, mas na hora de falar meu preço, eu não consigo, fazer com que o cliente pague por esse preço, ou o cliente acha muito caro. E aí, meu amigo, isso daí não é encontrar o cliente que tem potencial financeiro para comprar. Isso é totalmente diferente de você encontrar cliente que pode comprar. Vou contar uma história. Um aluno meu, ele é desenvolvedor e ele tem um grande amigo, uma pessoa que já é amigo dele desde a infância, que gosta muito dele, confia nele, e essa pessoa indicou um parente da família que tinha uma empresa. E falou assim, olha, vai lá, conversa com fulano de tal, que é meu parente, já falei dele para você, falei que a gente se conhece, que eu confio muito em você, e vai lá, e ele tá com uma necessidade que ele precisa desenvolver um sistema. Ele foi lá falar com um parente lá e na conversa o parente começou a explicar. Não, porque é o seguinte, eu tenho uma empresa aqui e eu tenho 3 escritórios que são em 3 regionais. Cada escritório roda um sistema à parte e esse sistema ele não está integrado e eu tenho muito trabalho porque às vezes eu estou em um escritório, eu vejo uma informação e eu estou sempre viajando entre os escritórios. Então, quando eu chego no segundo escritório, eu não sei tudo o que acontece no segundo, no primeiro. E aí, eu preciso ficar fazendo essa integração e perco muito tempo. E aí, esse meu aluno ouviu essa história e chegou e falou assim, tá bom. E foi e propôs, entendeu o cenário, falou, tá bom, e propôs fazer um sistema único, integrado, que integrasse os 3 escritórios. E esse sistema ia custar, não sei, custar caro. Vou botar aqui 100 mil reais, mas eu não me lembro literalmente quanto é, mas é só uma ordem de grandeza, tá? Então, ele foi e fez uma proposta de 100 mil reais. Quando ele propôs isso, um amigo dele ligou e falou, cara, isso daí é impossível passar. Na verdade, a gente não quer nada disso, sabe? A gente não quer fazer outro sistema, é muito caro e não tem nem orçamento para poder fazer isso. E aí, ele trouxe isso para uma sessão comigo. E na sessão, eu lembro que eu voltei com ele. E isso faz parte do que a gente conversou aqui. Cheguei para ele e falei, cara, qual é o problema do seu cliente? Qual o problema que ele falou para você? Ele falou, Ronald, o problema é que quando ele está em um escritório, ele viaja para um segundo escritório e ele não tem essas informações no segundo escritório. Beleza. Então, o problema é diferente de ele não ter um sistema integrado, é diferente de ele não ter as informações quando está no primeiro escritório e quando viaja para o segundo escritório. São coisas completamente diferentes. E se ele resolve esse problema único e específico, ele ganha um cliente e ele tem a oportunidade de fazer uma venda e de ser remunerado por resolver isso. Então o que eu falei? Falei, cara, mas é claro, o cliente em nenhum momento falou que é um sistema diferente. Isso aí é uma conclusão sua, que você chegou.
Mas o que o cliente quer é só ter a possibilidade, quando viaja desse escritório para um outro, conseguir ver todas as informações. Por que você não propõe um sistema que pode rodar, por exemplo, em nuvem, que se conecta nesse primeiro escritório, se conecta no segundo escritório e no terceiro e consolida todas as informações em um local único, sabe? E aí ele falou assim, poxa, Ronald, é mesmo, não tinha pensado nisso. E sabe por que ele não pensou? Porque ele está concentrado em vender aquilo que ele quer ou aquilo que ele sabe fazer. Por exemplo, ele é desenvolvedor e ele faz sistemas. Então, tudo que chega para ele pensa, a solução é fazer um sistema, fazer um sistema, fazer um sistema. Agora, se ele ouve o problema do cliente, ele, com o conhecimento de desenvolvedor, ele pode criar N soluções para atender o cliente. E olha como é que ficou mais fácil. Então ele tinha proposto um projeto de 100 mil reais, depois que entendeu como que ele poderia resolver ou matar o problema do cliente, ele entendeu que por 10 mil reais, tipo 10 vezes menos, ele daria uma solução aonde o cliente ficaria feliz da vida. Porque é a única coisa que o cliente está pedindo. Entendeu? Então, e aí muda completamente a atitude de quando você está focado para resolver um problema e quando você está refocado para vender a solução que você sabe fazer. É totalmente diferente. E esse cliente, ele tinha 100 mil para pagar? Não tinha. O preço saiu muito caro. Ele tinha 10 mil para pagar? Tinha. Estava feliz da vida. E para o meu aluno, para ele está ótimo, porque ele ganhou 10 mil. Ele faturou 10 mil e fazendo um trabalho muito menor, sabe? Esforço menor. E para o cliente final, é isso que o cliente queria. Então, olha como é que ficou. O cliente ficou mais satisfeito, meu aluno foi remunerado, ele ganhou um cliente e agora ele tem uma oportunidade, ele já tem a confiança desse cliente e ele tem a oportunidade de fazer coisas melhores, fazer coisas mais arquiteturamente falando, mais, como é que eu posso dizer, mais estruturada, sabe, mais profissional, porque agora o cliente já é dele, já confia nele. Agora, se ele quisesse entrar direto com um projetão, aquele de 100 mil, o cliente não ia comprar e não ia comprar nada. E o cliente ia continuar a vida dele com um problema e essa pessoa que eu estou falando aqui, ele ia continuar também a vida dele sem ter uma venda, sem ter faturado esses 10 mil e também sem ter esse cliente, onde ele pode vender 1, 2, 3 ou 4 vezes. Então, e por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que o cliente, ele precisa ter o dinheiro para pagar. Realmente, se for olhar grosso modo, o cliente precisa sim, ele precisa ter dinheiro para te pagar. Mas, se você olhar, tipo, qual é o problema que o cliente tem? E que solução eu posso dar para aquele único e específico problema, você tem a oportunidade de ressignificar e cobrar um valor bem menor para resolver e matar um problema único e específico. E eu garanto que o cliente vai ficar muito mais feliz. Mas eu não estou com esse vídeo aqui preocupado com, tipo assim, em vender projetos grandes, vender projetos pequenos, sabe? Eu acho que o mérito do vídeo não é esse. O mérito do vídeo é mudar a sua forma de pensar. Porque se você entender isso, que o que você vende é a resolução de problemas, isso muda o jogo. E para você descobrir quais são os problemas, você tem que ouvir os clientes, você tem que ouvir com atenção. E todo mundo tem a capacidade de pensar, sabe, de raciocinar, de trazer soluções mais criativas para atender aquilo que a pessoa está pedindo ou para resolver um problema que a pessoa tenha, entendeu? Então, é isso. Então, eu aconselho que, primeiro, você sempre quando você estiver em contato com um cliente, sempre que você estiver conversando com um cliente, foque sempre em falar dos problemas dele, certo? E se você estiver conversando e não conseguir descobrir quais são os problemas que o cliente tem, isso daí acontece porque na sua conversa faltou
falar de melhores práticas. Porque por mais que você esteja sentado na frente de alguém e você esteja falando lá do dia a dia dessa pessoa, ou do ambiente de TI dela, ou da infraestrutura, ou do sistema, e por mais que a pessoa esteja falando que está tudo bem, ou que ela não esteja se soltando e nem falando as dificuldades que ela passa, ou os problemas que ela passa, se isso acontece, é porque você faltou puxar e levar o assunto para as melhores práticas de fazer a coisa. Vou te dar um exemplo também com isso. Um exemplo clássico. Eu chego no cliente e falo assim: cliente, você faz backup aqui do seu ambiente? O cliente fala: faço. Não, faço backup sim. E o backup está funcionando direitinho? 100%. Ah, legal. E você já fez restore? Olha, quase nunca precisa, mas quando precisou eu fiz. Poxa, legal. Beleza. A princípio, essa é uma conversa que está caminhando para problema zero, né? Até então o cliente não está falando de problema nenhum, certo? Aí o que acontece? Vamos pensar aqui. Qual é a melhor prática do backup? Primeiro, a melhor prática para backup é a gente fazer restore periódico sem precisar com que um incidente aconteça e que o backup seja solicitado. Então, se você faz backup periódico, sabe, e você está sempre checando para ver se os dados são recuperados, cara, você está executando aquela tarefa, aquela operação na melhor prática que existe. E mesmo que o cliente ele faça também backup periódico, outra melhor prática é aonde você salva esses dados. Você salva em fita e a fita fica aqui dentro do escritório, você leva para um outro lugar, você copia para a nuvem. Essa é uma segunda etapa também de melhor prática. Então, mesmo com uma conversa assim, eu levaria essa conversa para poder falar sobre as melhores práticas de um cenário de backup. E falaria, e restore periódico, você já faz? Cara, se o cliente falar, não faço, tem uma oportunidade aí. E eu falo, poxa, mas por que você não faz ainda? E vou ouvir. E ele vai falar, porque não consigo, ou porque tem esse problema. Ou seja, aí você começa a descobrir quais são os problemas que o cliente tem. E ele vai dizer por que ele não consegue, ele vai falar das dificuldades dele, sabe? Então, se você conversou com o cliente e guarda isso, cara, porque isso vai te ajudar bastante, principalmente com pessoas mais fechadas e clientes mais difíceis. Então, se você conversou com um cliente onde não surgiu nada, sabe, nenhum problema, ele disse que o ambiente está todo perfeito, é porque faltou de você falar sobre melhores práticas. E aí, quando você fala de melhores práticas, pergunta para ele se ele já está fazendo, e o que acontece quando ele faz, qual é o resultado, tá? Entendeu? Porque isso vai deixar ele falar. E não se trata, na hora de você investigar problemas, não se trata de você ensinar, se trata de você perguntar. Você começa sempre perguntando sobre os problemas do cliente. Mas o assunto do vídeo aqui não consigo encontrar clientes, deixa eu puxar aqui, que querem comprar. Então, eu acho que você poderia mudar a sua pergunta para não consigo encontrar cliente que tem o problema que eu resolvo. Tá? Eu acho que mudar essa pergunta realmente cara, isso vira o jogo e quando você faz a pergunta certa, você toma as ações certas para poder conquistar o seu objetivo. Porque tudo que você precisa, com certeza, são clientes que têm problemas e que querem conversar com você para tentar resolver os problemas dele. Onde que você pode encontrar os clientes que têm problemas? Eu vou te dar agora algumas dicas de como que você pode achar essas pessoas. Primeiro, eventos, sabe? Sempre que você for em algum evento, sempre que você for em eventos de tecnologia ou eventos que tenham outros profissionais de empresa, cara, você chega e se apresenta. Você fala, olha, eu sou o Ronald e eu trabalho com isso. Por exemplo, se eu fosse hoje, eu sou treinador de vendas para profissional de TI. Então eu falaria, oi, eu sou o Ronald, eu ajudo a consultores e profissionais de TI a fecharem mais projetos ou a aumentar a quantidade de clientes. Eu iria me apresentar assim. Então, quando eu falo isso, se a pessoa do outro lado tem
um problema de falta de cliente ou precisa aumentar os projetos, aí ela fala, nossa, cara, interessante, mas como é que você faz isso? E daí ia desenvolver uma conversa. Você está vendo que eu falo é da solução que eu gero, entendeu? Que, se você for olhar, a solução ela é a antítese do problema. Então a pessoa tem um problema e a solução é aquilo que resolve. Então quando eu falo da solução, automaticamente eu estou conectando com as pessoas que têm aquele problema. Então, eventos é um bom local. Outro, como eu falei, rede social. Cada rede social você precisa se comportar de uma forma, mas você precisa se comunicar sempre focado na resolução ou no problema que a pessoa pode ter, ou no problema que você resolve. Então, toda a sua comunicação, seus posts, sabe, os anúncios, tudo isso tem que ser em cima do problema que você resolve. Outro local é LinkedIn. No LinkedIn você pode fazer, por exemplo, anúncios onde você manda mensagem direto, chamada e-mail, que vai no inbox direto da pessoa. Então você pode criar um texto do tipo, oi, eu sou o Ronald, eu sou especialista em segurança da informação e eu ajudo empresas que estão se enquadrando na LGPD a fazer isso de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida, por exemplo. Certo? Ou a construir o seu processo da LGPD. Então, o cliente que está com dificuldade de construir o processo de LGPD, ele vai ver essa mensagem e vai falar, cara, eu tenho esse problema, é isso que ele resolve. Então, essa também é uma outra mensagem, uma outra forma de você encontrar cliente. Outra forma é você fazendo pesquisa mesmo, no Google, no LinkedIn. Você abre o LinkedIn e você coloca lá, faz a pesquisa, o nome, sabe, da empresa ali, de empresas da sua região, e você pesquisa pelo responsável pela TI. Descobre, e você pode descobrir o nome da empresa, depois você pega, coloca ela no Google e vem um telefone. E aí você liga para o número lá e pede para chamar uma pessoa da TI. Essa daí é o famoso cold call, sabe? Que você liga direto e você aborda a pessoa se apresentando. E qual é a estrutura do cold call? É a mesma coisa. Você conversa, você aborda no telefonema se apresentando, depois você diz da onde que você fala e você diz qual é o problema que você resolve, sabe? É a mesma coisa, pergunta, olha, você tem interesse em falar mais sobre a LGPD, em conhecer processos, em conversar e saber como que eu posso melhorar os processos ou ajudar na criação dos processos aí da sua empresa? Ou sim ou não, entendeu? Simples assim. Se ele tiver interesse, ele vai falar. Então, essa é outra forma. Cara, existe também parcerias. Você pode encontrar outras empresas de TI que prestam serviços diferentes do serviço que você faz. Por exemplo, vamos dizer que eu venda um sistema específico de ERP, sabe? De gerenciamento total da empresa, de financeiro, de estoque, de compras, tá? Então eu vendo um ERP completo. Mas o que eu não vendo? Eu não vendo cloud, por exemplo. Não vendo AWS, não vendo Azure, não vendo Google Platform, não vendo nada de cloud. Então eu posso procurar uma empresa da minha região e fazer parceria. Falar, olha, eu tenho essa carteira de clientes aqui e eu estou procurando um parceiro que possa oferecer cloud para essa minha carteira e, contrapartida, eu gostaria que você também me indicasse os seus parceiros. Pode ser. Ou você pode combinar também um fee, um comissionamento para os clientes que ele fechar através da sua indicação. Ou seja, existem várias maneiras, tá? De você poder trabalhar e encontrar os clientes. Existe também, você pode procurar, pensar, talvez você tenha experiência, já tenha passado em várias empresas, cara, procura na sua rede de contatos. Vê as empresas que você já trabalhou, os colegas que trabalharam com você, em quais empresas eles estão, certo? E manda uma mensagem direto para eles. Mas eu não tenho intimidade. Não tem problema, cara. Você pode mandar algo tipo mais formal e usa o LinkedIn para isso. Entendeu? E, cara, uma mensagem simples do tipo, oi fulano, tudo bem? Eu sou o Ronald, olha, agora eu estou trabalhando nessa empresa aqui, tal, e eu vi que você está trabalhando na empresa X, tal. Cara, quem é o responsável por TI? Será que não teria um espaço para eu poder falar disso? E aí leia-se disso o problema que você resolve. E aí você passa isso para os seus amigos, certo? Isso também é uma outra forma de prospectar.
E tem uma outra forma também que é muito eficiente, que é a forma de marketing, que é o marketing de conteúdo. O que é isso? É você começar a gerar conteúdo sobre o tema que você tem conhecimento, que você domina, e as pessoas que têm interesse sobre aquele tema, elas começam a se conectar e prestar atenção com o seu conteúdo. Elas começam a interagir com o seu conteúdo. Então, à medida que você posta, sabe, e você vai postando, vai compartilhando mais conteúdo, blog, pode ser vídeo, pode ser texto, sabe, pode ser webinário, você pode fazer lives aí mesmo na sua empresa, compartilha a sua tela, roda um PowerPoint e ensina alguma coisa. Então, à medida que as pessoas elas gostam muito do seu conteúdo ou da informação que você tem, né, que você disponibiliza, as pessoas elas vão querer mais e elas querem comprar de referências. Então, quando você começa a divulgar informação sobre um determinado assunto ou o seu nicho, as pessoas que trabalham, que são funcionários de outra empresa e que estão implementando aquele assunto, aquela tecnologia dentro da empresa, provavelmente ela vai te procurar para comprar de você ou vai tomar você como referência. E é muito melhor que essa pessoa chame você para visitar a empresa dela. Porque o que ela quer? Quando um cliente ele está implementando uma nova tecnologia dentro da empresa, normalmente funciona assim. Ele tem um chefe, onde ele precisa apresentar e responder para o chefe as coisas que ele faz. Ele tem o emprego dele, então ele está preocupado em não fazer besteira, sabe? Em não perder o emprego dele, mas ao mesmo tempo ele recebeu uma missão ali que ele tem que cumprir. E muitas empresas, elas abrem portas para consultoria, elas sabem que os funcionários estão ali para manter o dia a dia, mas nova tecnologia, normalmente, ela acaba contando com consultoria. Então, esse funcionário que está dentro da empresa, que gosta de você, que é a favor daquela nova tecnologia, que está tentando trazer isso para dentro da empresa, muito provavelmente ele vai conversar com o chefe dele e vai falar: chefe, tem um consultor aqui muito bom, vamos chamar para fazer uma reunião. E aí ele vai chamar você. Esse daí é o famoso marketing de conteúdo. É um marketing onde você compartilha bastante informação e você, através de uma venda social, agora tem um conceito chamado social selling, que é você usar as redes sociais, se relacionar com as pessoas através de colaboração de informação e fazer com que a pessoa que esteja do outro lado tenha interesse em aprofundar numa conversa de vendas ali com você, ou receber uma proposta comercial sua, ou saber se você pode mesmo fazer um projeto para ela. Então, essa também é uma outra forma de marketing que está sendo muito utilizado aí no dia a dia. Mas, enfim, então, primeiro, se você tem essa dificuldade e você não está conseguindo encontrar clientes que queiram comprar de você, para finalizar, mude a sua pergunta e pense: cara, eu tenho que focar em encontrar cliente que tenha o problema que eu sou capaz de resolver. E aí, a partir daí, você sim tem uma oportunidade de engatar uma conversa de vendas e seguir lá o funil de vendas, esse que está aqui no canal, eu já compartilhei várias vezes, que é você sempre abordando, falando dos problemas, depois você qualificando a oportunidade, depois você levantando o ambiente do cliente, depois você apresentando a sua solução e depois indo para a negociação e para o fechamento da venda. É assim que você consegue encontrar cliente, e se você automatizar esse processo, fizer isso repetidamente, todos os meses, sabe, através de campanhas, disparos de e-mails, ferramentas, mensagens automáticas que estão sempre mandando para o seu cliente, você tem uma máquina onde automaticamente todo mês está gerando leads para você e está entrando clientes aí para você, para que você faça reunião. Não necessariamente os clientes que entram, eles já estão prontos para comprar, mas o que precisa ser obrigação é que os clientes que entram, eles têm que ter e sofrer o problema pelo qual você é capaz de resolver.